E aí, gente, beleza? Então, como combinado, né, a gente alterna. Se a aula passada foi de sociologia, hoje a gente dá prosseguimento à nossa aula de filosofia, tranquilo? E hoje a gente vai falar basicamente desse figurinha aqui, ó, de Sócrates, beleza? Basicamente hoje a aula é voltada para Sócrates. Retórica e dialética. Retórica é a arte de falar bem, de convencer através da palavra. E dialética é uma forma de construção de conhecimento, né, de oposições. Tranquilo? Vamos entender melhor isso aqui, ó. Hoje eu falei que a aula é basicamente Sócrates. Por quê? Vamos lá aqui, ó. Sócrates é considerado um marco de transição na filosofia. Após o seu pensamento, ou seja, o pensamento de Sócrates, a cosmologia, que vem lá do pensamento mítico, deu lugar a investigações antropológicas. Antropo, homem, né? Então, eu vou deixar de me preocupar com Deus e forma de existência, como o mundo foi construído, para tentar entender o homem. Tranquilo? Através de questionamentos, Sócrates levava as pessoas a refletir sobre a razão humana e sobre seus próprios conhecimentos. Sócrates ele andava pelas ruas da Grécia Antiga, da cidade de Atenas, e ficava fazendo essas perguntas para as pessoas aqui. Como, o que, por quê, por quem, quando, onde, quanto. Ele vivia fazendo esse tipo de pergunta, né? A gente vai entender por que ele fazia esse tipo de pergunta. Sócrates foi considerado o cara mais inteligente do seu período. E quando ele era indagado sobre sua inteligência, ele mandava essa aqui, ó. Só sei que nada sei. Por quê? Sócrates ele acredita que não existe um conhecimento absoluto em todo mundo é falho em determinado período, em determinado momento. Então, o ato de você reconhecer que não sabe alguma coisa é um ato que transforma você em uma pessoa sábia, porque você está pronto para aprender algo novo a todo momento. Daí, só sei que nada sei. Então Sócrates ele estava sempre aprendendo coisas novas. Tranquilo? Vamos lá. Dialética socrática. Através do diálogo, conduzimos os indivíduos à obtenção de ideias legítimas e claras sobre o objeto do discurso. Ou seja, Sócrates ele dialogava, conversava com as pessoas, né, e fazia com que essas pessoas verbalizassem as suas ideias e aquilo que elas estavam pensando. Tranquilo? De boas até aqui? Ó, através do diálogo, conduzir os indivíduos à obtenção de ideias legítimas e claras sobre o objeto do discurso, sobre qualquer outra coisa. Só que estava conversando sobre a democracia ateniense. Então ele ia conversando com a pessoa até chegar a um discurso coerente. Tranquilo? Vamos falar sobre o método socrático, que tem a ver com essa dialética aqui, com essa troca de ideia. O primeiro passo do método socrático é a ironia. O que consiste isso? O interlocutor descrevia aquilo que conhecia. Por exemplo, a democracia ateniense. Não, porque o sistema de Atenas é melhor do que o sistema oligárquico e repressor de Esparta. Né? Ele ia falar sobre aquilo que ele domina, sobre aquilo que ele conhece. Tranquilo? Sócrates mostrava que o seu conhecimento era limitado, fazendo o interlocutor cair em contradição.
Então Sócrates começava a perguntar por quê, onde, quando, como. Ele começava a desconstruir o argumento da pessoa, tranquilo? Até que essa pessoa entrasse em contradição. E quando essa pessoa entrava em contradição, ou seja, ela afirma uma coisa, mas depois de um tempo ela acaba negando aquilo que ela afirmou, Sócrates faz com que esse interlocutor reconheça a sua própria ignorância e que ele, de fato, não sabia tudo sobre determinada coisa. Daí, só sei que nada sei. Tranquilo? Vamos lá. Essa é a primeira parte do método socrático. Agora a gente tem a segunda parte aí, que é a maiêutica. Utilizando ainda as perguntas, fazia nascer do interlocutor ideias próprias e reflexões válidas sobre o objeto de conhecimento. O que isso quer dizer? Sócrates, ele fazia as perguntas até o cara chegar e cair em contradição. A partir do momento do que o cara entra em contradição, ele, junto com essa pessoa que se contradisse, né? Que contradisse o seu próprio argumento, ele vai construir uma nova forma de argumentação com a finalidade de achar reflexões válidas sobre o objeto de conhecimento. Junto com a pessoa que se contradisse, Sócrates vai elaborar um novo conhecimento válido junto com essa pessoa. Ou seja, a pessoa vai, por ela mesma, chegar a um novo conhecimento guiado por Sócrates. Sócrates ele não acreditava muito nesse papo de conhecimento passado, e sim no conhecimento construído por si. Daí o método socrático a induzir a pessoa a criar uma nova forma de pensamento válida, né? Entendendo que ela não sabe tudo sobre qualquer coisa. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Vocês vão ter que ler a apostila de vocês, porque, velho papo, filosofia e sociologia não são matérias simples, é matéria que você precisa sentar e ler. Precisa de uma carga de leitura para poder compreender, de fato, esses conceitos. Beleza? Vamos aqui, ó. Sofistas. Eu tapei os sofistas, mas enfim. São sofistas. Quem eram os sofistas? Pensadores que exerciam uma prática de ensino itinerante e remunerada. Sócrates vai ser averso a essa galera aqui. Sócrates vai detestar os sofistas. Por quê? Ele vai falar que os sofistas, digamos assim, não têm um senso de responsabilidade. Por quê? Sócrates foi um crítico dos sofistas, por vincular o ensino a uma troca financeira. Para além disso, deles cobrarem os ensinamentos, os sofistas são especialistas em retórica, né? São especialistas em falar bem e na arte de convencer os outros pela fala. Só que a falta de responsabilidade desses caras vai ser o seguinte: eles podem conseguir te convencer a tomar uma atitude que seja ruim para você, né? Eles vão construir boa parte dos seus argumentos em cima disso aqui, ó, desses sofismas. O que são sofismas? São argumentações que te levam a uma conclusão falsa ou duvidosa. Tranquilo? Ó, Sócrates também os acusava de falta de compromisso com a verdade, uma vez que sua retórica era construída por sofismas. Sócrates vai detestar tanto, vai ser um grande crítico desses sofistas, que ele vai inclusive chamar de prostitutos. Vai chamar os sofistas de prostitutos do conhecimento, digamos assim.
Tranquilo? Beleza? E qual a importância desses sofistas? Os sofistas vão ter grande importância na democracia grega, a gente vai falar daqui a pouco, porque eles vão exercer a arte do convencimento através da fala. E aqui é um possível diálogo entre Sócrates e o sofista, que seria mais ou menos assim, ó. Diz Sócrates: você acha que os deuses sabem de tudo? Aí o sofista responde: sim, porque eles são deuses. Aí Sócrates faz outra pergunta: alguns deuses discordam dos outros? Aí o sofista responde: sim, claro que sim. Eles vivem brigando entre si. Aí Sócrates vai e manda outra. Ó. Então eles discordam sobre o que é certo? Digo, correto? Aí o sofista diz: imagino que sim. Aí Sócrates fala: então alguns deuses podem estar errados? Aí o sofista: pode ser. Aí Sócrates fala: então os deuses não podem saber de tudo. Né? Olha só, a pergunta aqui, ó, você acha que os deuses sabem tudo? Aí vem a primeira resposta do sofista: sim, porque eles são deuses. Mas no final, Sócrates conclui que os deuses não podem saber de tudo, utilizando a argumentação dos sofistas. Tá vendo? Isso aqui é o método socrático de uma maneira simples, digamos assim, bem didática, em prática. Tranquilo? Sócrates foi condenado à morte por um envenenamento, acusado de negar os deuses e de corromper a juventude da cidade. Sócrates ele não vai negar as suas ideias, vai tomar o veneno, né? Ele condenado ao envenenamento, ele bebe o veneno e morre, mas não nega as suas ideias e suas convicções. Beleza? Vamos prosseguir. Filosofia na polis grega. Vocês vão aprender em história, né, a importância da Grécia Antiga e a importância da polis grega, da polis ateniense. Né? Vamos falar então aqui no centro nervoso dessa polis de Atenas, que é a Ágora. O que é a Ágora? Praças ou mercados. Vem cá, vocês já ouviram falar da. Certamente já ouviram aquela expressão que. Ah, não, não, política não se discute. Todo mundo já ouviu falar disso. Mas, meu amigo, vou te falar o seguinte: política se discute. Inclusive, na Grécia, o berço da política se discutia na ágora, ou seja, na praça. Essa imagem aqui mostra, né, alguém proferindo um discurso na ágora e as pessoas prestando atenção. Então, a política se discutia em praça pública na Grécia Antiga. Tranquilo? Vamos lá. Ágora, onde se discutia política e outros assuntos de interesses públicos. Os sofistas atuavam na ágora, onde convenciam a população sobre determinado assunto. Daí o perigo do sofista. Né? Lembra que a gente falou no slide anterior que eles recebiam, né, eles exerciam sua atividade e recebiam uma remuneração por isso. Eles poderiam ensinar alguém a argumentar ou argumentar por essa pessoa para fins que não sejam de bem maior, mas sim de bens particulares. Faziam um discurso belo para convencer, mas nem sempre era uma boa decisão. Daí o perigo e a importância do sofista na Grécia Antiga. Né? As decisões políticas eram tomadas nas praças. Né? A política era exercida ali. Poucas pessoas, na verdade, tinham direito à cidadania na Grécia Antiga, um grupo bem restrito, mas
os sofistas exerciam influência e participavam desses grupos restritos. Tranquilo? De boas? Vamos prosseguir. Mulheres gregas e a filosofia. Tranquilo? Vamos lá. Eram conhecidas como cidadãs quando nasciam em famílias tradicionais, mas não tinham direito político. Quem vai poder exercer o direito político em Atenas? Homens nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses e não escravos. Ou seja, um grupo muito pequeno que vai poder, de fato, tomar decisão política ou participar da política na Grécia Antiga, na cidade de Atenas. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Áspia de Mileto. Quem foi Áspia de Mileto? Companheiro de Péricles. Péricles vai ser um dos governantes de Atenas. Era admirada por Sócrates, pelo seu conhecimento político e capacidade filosófica. Afirmou que aprendeu com ela a arte da eloquência, o que levou à dialética. Esse ato de ficar perguntando por quê para as pessoas nem sempre era bem recebido. Sócrates vai tomar diversos murros de pessoas que têm os seus argumentos desconstruídos. Quando falta o argumento, a galera parte para a violência. E essa arte de ser eloquente, de perguntar, de questionar, de ser paciente, Sócrates ele diz que aprendeu com Áspia. Tranquilo? Vamos a outra aqui, ó. Diotima de Mantineia. Sócrates afirma que Diotima fundamenta a sua filosofia sobre o amor. Ou seja, essas mulheres inspiraram a filosofia de Sócrates. Só que, infelizmente, numa sociedade extremamente machista, elas não podiam exercer tal função política e ficavam à margem da sociedade. Tranquilo? Vamos lá. Períodos e era filosóficas, dividida em período pré-socrático ou cosmológico, pensamento mítico, o raciocínio do cosmos, o conhecimento aí do universo, do mundo ordenado. Sócrates é considerado um divisor de águas no pensamento grego antigo. Os filósofos e as questões discutidas nesse período eram de cunho cosmológico. Tranquilo? O outro período aqui é o período socrático, o antropológico. Falamos dele hoje. As reflexões passam a enfatizar a psique, a razão humana. O principal tema do período é um homem. Sócrates traz o homem para o centro do debate filosófico. Daí, antropológico. Antropo, homem. Tranquilo? Período sistemático, nós não falamos dele ainda, vamos falar mais à frente. Tem a sua maior figura aí, Aristóteles, que foi o maior representante do período. O termo sistemático indica a maior preocupação do período, de garantir a cientificidade do pensamento filosófico. E é o momento da criação da lógica, como filosofia, a lógica aristotélica. Tranquilo? Período helenístico ou greco-romano. Helenismo aí a gente vai falar em história também, quando é o momento que a Grécia é dominada pela Macedônia. Aí se tem aí a fusão de valores ocidentais e orientais, que vai gerar a cultura helenística. E isso vai influenciar na filosofia também. Vai se perder um pouco ali da filosofia socrática e tal, mas vão surgir outras escolas filosóficas extremamente interessantes. Tranquilo? E a filosofia, nesse período aí no helenístico, ele não é mais uma questão de
elaborar propostas teóricas que justificam o homem, a criação do mundo. Né? A filosofia vai estar atrelada ao modo de vida da pessoa. Tranquilo? Por exemplo, a gente vai ter aí os cínicos. Né? Aqui, ó, os cínicos. Eles vão se inspirar na vida animal, não vão ter luxos, não vão ter vaidades, né? Inclusive, é chamada de vida cão. Né? Então, é assim, para você ser um filósofo cínico, você precisa adotar esse estilo de vida. Tranquilo? Os epicuristas vão falar que para você se tornar um sábio, né, atingir a imperturbabilidade da alma, você deve entender que existem prazeres, e esses prazeres devem ser alguns evitados e outros buscados. Então vão ter várias escolas filosóficas. Tranquilo? Período da filosofia grega, pré-socrático, início do processo de desligamento entre a filosofia e o pensamento mítico. Já falamos disso. Cheque. Período socrático ou clássico. Principais filósofos gregos. Tales de Mileto, Pitágoras, Parmênides, Heráclito. Falamos dele. Na verdade, todos esses que eu falei são da escola pré-socrática. Tá? Socrático é o período de Sócrates. Foi um erro meu aqui. Período pós-socrático. Principais correntes filosóficas são o estoicismo e o epicurismo, que é essa parte aqui do helenístico. Tranquilo? Só relembrar, Tales, Pitágoras, né, são do período pré-socrático. Tranquilo? Vamos lá. Então, isso a gente terminou essa parte da filosofia. Então, meus queridos, beijocas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.